Será que pode? Quatro, sete, cinco. Olá, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Será que pode? Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel Lopes e sou diretora do desenvolvimento de quadro associativo na gestão 2024-2025. Como uma novidade, trouxemos para vocês o podcast. Aqui será um espaço aberto onde nós iremos discutir as experiências e desafios em ser um rotaractiano, além de vários outros assuntos que são relevantes dentro da Fundação Rotário. Hoje é um dia muito especial, porque não é apenas a nossa estreia, mas também temos uma convidada excepcional. Ela que tem um currículo muito extenso dentro da família Rotária. Presta bem atenção! É uma profissional com mais de 12 anos de experiência no setor de confeitaria e alimentos. Atualmente faz parte do time de exportação da Chocolates Garoto, onde trabalha em projetos estratégicos e implementação de rotinas de alinhamento de metas. Possui habilidades em negociação, resolução de conflitos, visão sistêmica e liderança. Sua formação inclui um Master em Inteligência e Gestão do Varejo 4.0, um MBA em Liderança, Inovação e Gestão 3.0, além de graduações em Administração e Comunicação Social. Tem experiências em empresas renomadas como o Grupo Nestlé e tem forte atuação social no Rotary, tendo começado na família Rotária em 2009, na fundação do Rotaract Clube de Vitória, Ilha do Mel. Lá onde acumulou os cargos de presidente, tesoureira, secretária, entre outros. Participando da Convenção Internacional de Rotary em Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2011. Desde 2017, como rotariana, vem atuando em vários cargos, sendo mais recente presidente do Rotary Clube de Vitória Praia do Canto. E agora assumiu como tesoureira da equipe distrital. É companheira Paul Harris, mais um, e participa da Sociedade Sócio Plus para fomentar o fim da polio no mundo. É para começar com o pé direito, hein? Que currículo maravilhoso! Vocês já sabem de quem eu tô falando? Ela que não se destaca só no Brasil, tá? Ela se destaca internacionalmente. Estamos falando da Juliana, do Rotary Clube de Vitória Praia do Canto, tesoureira distrital da Gestão 24-25 e carinhosamente conhecida por nós como Juju. Juju, seja muito bem-vinda ao Será que Pode? É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada. Para mim também é muito especial estar participando aqui dessa iniciativa do Rotaract e espero poder contribuir com vocês essa noite. Nós estamos muito ansiosos para ouvir a sua história e ainda mais com o tema de hoje que é fascinante: Rotaractianos em convenções internacionais. Será que pode? Conta um pouco pra gente como foi essa experiência para você. Pode muito, viu? Dá um certo trabalho de planejamento. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha jornada. Participar da Convenção Internacional como Rotaractiana foi muito especial para mim. Mudou minha vida de verdade. Foi a minha primeira viagem internacional e me abriu portas para o mundo e me criou oportunidades para a vida, assim, sabe? Então, eu tenho um carinho muito especial por esse momento. E isso me remete quando eu estava como presidente do Rotaract Clube Ilha do Mel, Vitória Ilha do Mel, em 2010 a 2011. E aí eu fui pensando que poderia ser uma meta do clube a gente participar como Rotaractiano na convenção internacional. Eu já tinha ido para a conferência, né, no distrito, e eu tinha ouvido falar que existia essa tal de convenção internacional, que seria nos Estados Unidos, em New Orleans. E uma das pessoas que estaria lá
seria o Bill Gates, né? Eu lembro quando eu olhei esse folder físico, tá? Eu sei que vocês estão acostumados com isso. Na época era um folhetinho físico e tal, a gente recebia dizendo qual era a programação e tal. E eu lembro que meu Rotary Padrinho estava super animado, era o Rotary Clube Vitória Oeste. E eles falavam, nossa, é um sonho para uma convenção. E eu falava, nossa, a gente vai estar lá. E, e o meu clube falava assim, Ju, será que não é muito ousado a gente pensar? Poxa, a gente vai sempre na conferência, vamos todos associados, mas pensar em ir para uma convenção. Falei, não, a gente vai dar certo. E surgiram várias situações que parecia que não ia dar muito certo, não, né? A vida de rotaractiano é bem dura, né? A gente sabe. A gente recém-universitário, não tinha um trabalho que pagasse bem, nada do tipo. E a gente teve um acolhimento do meu Rotary Padrinho, quando eu falei para eles, eu lembro que eu falei para o tesoureiro, que era um grande admirador e apoiador da juventude, que está no céu rotário, como diria o Flávio, o Zé Gomes. Falei, Zé, a gente está querendo ir para esse negócio, e eu lembro que ele falou, o que a gente precisa fazer para vocês estarem lá, né? Eles eram mais doidos que eu, né? Porque eles apoiavam. Falou, não, vamos ver. Eu falei, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pagar a taxa, que é US$ 50 por Rotaractiano. E aí ele falou assim, quantos associados vão? Aí eu falei, não tinha pensado nessa parte, né? E aí a gente começou a conversar, e aí 3 Rotaractianas, daí eu e mais 2, falamos, vamos tentar ir, pelo menos, né? E, e aí e aí eles foram pagar essa taxa, que a taxa tem que pagar com bastante antecedência, né? Eu falei, até lá US$ 50, US$ 150, né? Isso em 2011, não era tão, assim, foi 2010 ainda, foi final do ano. Aí eu lembro que, falei, e eu falei com eles, falei, ó, tem risco da gente não conseguir, porque essa é a parte mais barata da viagem, US$ 150, né? Comprar uma passagem para os Estados Unidos, né? Moradia lá, porque a convenção, elas são 5 a 7 dias, né? Então, são muitos dias de evento, né? E eu falei, não é tão elementar, né? Mas, e aí surgiu essa possibilidade da gente começar a fazer esse planejamento, E né? aí, quais foram assim as principais lições que você teve nessa experiência? E como foi a experiência lá, né? Chegar lá. Olha, foi assim. Eu lembro que, na época, a gente ficava acompanhando passagem aérea, né? E ainda tinha a questão de tirar o visto, né? E nenhuma de nós tínhamos visto americano na época, né? E eu lembro que já começou aí, porque a gente teve que pedir a roteiro internacional uma carta, né? Para poder validar, porque nós 3 estávamos em idade, né? A gente estava com 25, 27 anos. A gente estava com a idade que o pessoal não gostava de dar visto, porque era recém-formada, não ganhava bem, a chance de ficar lá e não voltar era alta. Então, isso acabou gerando a Betânia e a Ana Lúcia, né, que foram comigo, né? A Ana Lúcia era empresária, tinha apartamento próprio. A Betânia era advogada, estava desempregada, mas era advogada. Eu era, na época, eu trabalhava numa agência de comunicação e eu era a proletariada mais prejudicada, né? E aí, quando eu fui fazer a entrevista do visto, eu toda, sabe, organizada, carta do Rotary, projetos e tal. E o cara disse, você não vai voltar. E eu falei, não, homem, eu preciso estar lá, o Bill Gates vai estar lá, é uma convenção, você não está entendendo. E eu tive que convencer o rapaz lá a me dar o visto. 40 minutos de entrevista em inglês. Ele não acreditava que eu fosse voltar. Esse foi o meu primeiro desafio pessoal, né? Que a gente achou que seria uma coisa mais simples. Depois conseguimos comprar passagem na American Airlines e foi assim, acho que na época a gente pagou US$ 800. Aí tinha a opção de escolher, vai para Nova York, vai para Disney. Aí a gente quis ir para Nova York. Ficamos 4 dias em Nova York, foi muito legal. E quando a gente conseguiu comprar passagem, visto e tal, aí a gente foi passar o chapéu no Rotary, né? Aí a gente foi falar com o nosso clube padrinho
que a gente precisava de um subsídio considerável para ver se eles conseguiam pagar nossa hospedagem lá, né? Porque eram muitos dias, né? E aí eles toparam, fizeram um subsídio de US$ 500 na época. E o dólar naquela época estava 1,60 mais ou menos. E então, assim, foi menos de R$ 1.000. Mas era significativo, né? E aí Uhum. eles pagaram nossa inscrição, pagaram nossa hospedagem, né? E teve um outro clube também que ajudou a gente para os primeiros dias, deu US$ 100 para gente, Mata da Praia. Houve uma mobilização da Grande Vitória, assim. Essas meninas são muito doidas de querer ir para a convenção, gente. Nem E rotariando indo e as não rotaractianas Rotariano lá. tinha, não, quase não tinha Rotariano do nosso distrito. Eu lembro que a Denise e o Celso estavam lá, né? Porque são figurinhas assim carimbadas, assim, sempre muito especiais. E, e aí eles falam assim: a gente tem um pedido. Vocês levam as nossas flâmulas, troquem as flâmulas lá. Aí eu falei, Jesus, vamos ter que fazer interação, né? Porque eles me deram muita flâmula, sei lá, umas 10, 15 flâmulas, né? E o Mato da Praia também deu, assim, algumas flâmulas. E aí, quando a gente chegou na cidade, e New Orleans é uma cidade super musical, sabe? É uma outra estrutura, né? E tinha sido pós-Katrina, então a cidade ainda estava baqueada com o problema da inundação, então tinha aquele sentimento, assim, de ressurgir, sabe? De mostrar que a cidade era glamurosa e tal. E fazer a convenção lá tinha um significado muito especial para os Rotaries de lá e para os moradores, né? Era um resgate da autoestima. Então existia muita esperança de como que seria fazer uma convenção, né? Numa cidade que 2, 3 anos antes tinha sido completamente destruída, né? Então foi bem impactante, né? E quando a gente chegou para a pré-convenção, assim, para poder se cadastrar e tal, você já sentiu uma energia diferente, sabe? Olha, lá tinha mais de 200 países, mais de 30 mil pessoas. Era um negócio assustador. Eu nunca tinha visto um centro de convenção que coubesse tanta gente, sabe? A gente sai assim, pô, 2, 3 mil pessoas, você acha o máximo, né? É 30. E eles tinham auditórios, assim, para 5 mil pessoas, seis. E a área central, assim, sabe? E uma programação muito diferente do que a gente está acostumado nas nossas conferências. A gente tem uma coisa de palestra e tal, mas eles, a convenção ela tem uma energia. Parece que você está num. Eu nunca fui no momento da ONU de congregação de tantos países, mas a sensação que eu tive era algo similar, assim, sabe? De de todas aquelas pessoas de países diferentes, culturas diferentes, um propósito em comum, e um monte de pinho, um monte de coisa diferente. E a gente ia chegando e andando assim, e as pessoas eram tão calorosas, assim. Estamos entre rotarianos, e eu ficava assim, cara, que negócio legal. Essa pessoa nunca me viu na vida, por que que ela tem essa simpatia e energia, né? E isso foi desde o princípio. E a gente andava pela cidade, a cidade estava toda adesivada com aquela campanha, na época, era o começo daquela campanha Falta Só um Pouquinho, né? Então tinham vários artistas locais. Então, por exemplo, New Orleans andava tudo com bonde. Bondinho, né? Tipo o que tem no Rio de Janeiro, bondinho. E os bondes tudo adesivados. Onde você andava na cidade, você encontrava rotariano. Era muito legal, sabe? Você via que as pessoas, assim, era uma imersão. Então, assim, a primeira impressão de você olhar assim, nossa, quanta gente diferente, quantas situações diferentes. E lá tinha oportunidade, assim, você tinha as palestras, né? Tinha os momentos de debate, de discussão, os intervalos, eles levaram a grande maioria dos músicos de New Orleans. Então, os intervalos tocava jazz, blues. Era assim, meia hora, fantástico. Você não precisava sair da coisa para nada. Então, você tinha aquela vivência cultural também, né, que é muito importante numa convenção. A troca de ideias, de você ver assim, nossa, a pessoa da África, da Europa. E ali, tipo, não tinha uma barreira assim, sabe? Existia, claro, quem tinha mais dificuldade com o idioma, tem tradução simultânea e tal. Hoje eu acredito que deve estar bem melhor. Isso foi em 2011, então a gente está falando aí de 13 anos. A gente evoluiu muito tecnologicamente, mas é uma energia muito diferente, sabe?
o ambiente, as pessoas. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Sou suspeita de falar, assim. Nossa, eu imagino, deve ser uma sensação incrível, né? Porque eu saio de São Mateus para ir num evento em Guarapari, um evento do distrito, e eu já volto renovada para casa. Imagina a oportunidade de estar com mais 30.000 pessoas que querem a mesma coisa que eu. Isso deve ser incrível. Não, e assim, foi muito legal, porque eu tive a oportunidade, assim, de conversar com a comissão organizadora, né? Porque eu sou meio intrometida, né? Então, eu queria saber, falei, cara, como é fazer uma convenção? Né? E a gente ficava pensando, nossa, a gente faz o lanchinho da tarde aqui, faz um projeto, esse povo com esse tanto de gente. E com o E Bill Gates. e assim, isso aí o Bill Gates é um espetáculo à parte. E foi muito interessante que eles até, deixa eu ver aqui se dá para você ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui foi o PIN da época lá Da que era o convenção? lema, né? E o da convenção. Então eles vendiam, eu até Que trouxe lindo! dois. Era muito bonito. Aí o pessoal, assim, esse daqui foi o da comissão organizadora, né? Que tinha o Rio Mississippi lá, então eles montaram o PIN com jazz no barquinho lá que tem o passeio do Mississippi, né? Para logo do Rotary. Então, assim, e aí tinha muito isso também, que é a conferência, ela ela não tem muito esses momentos assim de lazer fora do evento, né? E Uhum. na convenção você tem muito isso, né? Você tem muito momentos que você pode agendar para você poder fazer passeios, né? Tinha passeio para o Rio Mississippi. Se você quisesse participar de uma palestra, tudo bem, mas você também tinha essa opção. E muita gente foi nesse passeio, as meninas, inclusive, a B e a Ana foram nesse passeio. Eu fui para um grupo de debate que eu estava super empolgada com a participação lá. E elas ficaram maravilhadas, assim, porque as pessoas falaram assim, nossa, e o que chamava muita atenção também era a nossa diferença de idade, né? Porque eu, na época, nem lembro, eu estava com 24, 25. Eu era a caçula da conferência, da convenção. E a média de idade era uns 60 e poucos anos, assim, né? O pessoal mais velho, 50. Assim. Mas achavam uma graça. Eles falavam, ah, que bonitinho, os rotaractianos. E vários deles, na época, né? Hoje tem muito mais clubes de Rotaract, né? Mas eles tinham aquela coisa assim, como que é um clube de Rotaract? E isso dá certo. Vocês conseguem ter um relacionamento com o Rotary? Eu falei, não, a gente tem um bom relacionamento e troca flâmula, né? Porque aí vai falando, pô, tem flâmula aqui, né? E eu nem sabia que era moeda de troca. E as pessoas, não, mas vocês têm flâmula? Eu falei, eu não tenho, mas eu tenho do Rotary Padrinho, tenho do Litoral-Oeste. Eles, nossa, então vamos trocar, né? E aí ficava aquele sentimento, assim, de vamos deixar um pedacinho nosso para o Brasil. Na época, o nosso distrito era o 4.410 e foi muito legal, assim, sabe? Você tinha vários tipos de evento dentro de um grande evento, né? Você tinha as palestras que todo mundo ia, né? Vamos dizer, grandes massas. Você tinha uma feira gigantesca de... Deixa eu até compartilhar aqui para você ver. Você tinha uma feira gigantesca que você podia, quer ver? Ó? Tá vendo a minha tela aí? Tá carregando. Ó, tá vendo aqui, ó, esse daqui de baixo? Uhum. Cada, cada país tinha o seu stand. Então você podia botar os projetos Brasil. Esse aqui eu acho que eu não lembro agora se esse era o brasileiro ou se era o alemão. Então, aí era unificado, né? O Rotaract, o Interact, o RILA, Casa Amizade, Rotary, tinha um stand do Brasil. E aí eram selecionados os melhores projetos, e aí tinha brinde, isso era muito legal. Porque a gente ia nos stands, assim, e ia pegando. Eu peguei vários chaveiros de vários lugares diferentes. E eles tinham o maior orgulho disso, sabe? De ter, tá vendo? Aí, por exemplo, aqui, ó, desse lado aqui, eles fizeram a Uhum. exposição lá do pulmão, né? Que era o pulmão de aço, que era como eles faziam, né? Então é bem chocante. Chegou bem perto, ver como é que era, né? Das pessoas que sofreram. Essa menina aqui da esquerda era uma das rotaractianas que estavam lá,
que ela era, acho que ela era francesa, muito gente boa. E a gente estava meio perdida no evento, né? E a gente trocando figurinha de projetos e tal. E aí cada stand tinha a possibilidade de ter banner, de ter brinde, de ter comida. Tinha muitas coisas, né? E aí aqui é o que eu falei da campanha de Só Falta Isso, né? Que aí isso era uma artista local. Aqui era como que era o cadastro, vamos dizer assim, né? Que você entrava para a convenção, que eles chamam de pre-registration, que aí você recebia seu kit, né? Que aí você recebia. A gente guarda de recordação, né? Você recebia seu crachá, entendeu? Que é sempre com Ed Now, e aí eu guardo com muito carinho. E aí você podia participar do que você quisesse, né? E aí você tinha grupos, na época, não tinha tradução para português, que eu me lembro, mas tinha grupos de espanhol, grupos em inglês, né? E aí você podia fazer as integrações e tal. Aqui são as três corajosas rotaract, né? Eu aqui no meio de vermelho, né? E a Ana Lúcia aqui da esquerda e a Betânia da direita. A Betânia chegou a ser rotariana também. A Ana, as duas em breve voltam, mas era muito legal, assim, a gente fazia projetos e olhava os outros países lá nos estandes e nas conversas, assim, de 20. É muito próximo, sabe? O falar com esses rotarianos daqui, sabe? Esse sentimento de acolhimento foi muito importante, né? De você primeiro conhecer coisas diferentes, né? Esse daqui de cima são os paquistaneses, né? Que eu conversei com eles sobre alguns projetos que eles tinham na área de educação, e eu fiquei maravilhada. A gente fazia muito projeto no meu clube na área de educação, tipo montou biblioteca, montava projeto para desenvolvimento de aprendiz, então era o mais eu ficava apaixonada, né? E eles achavam muito. Todo mundo queria tirar foto com a gente, que a gente virou atração no negócio, porque, tipo assim, o que que essas magrelas pequenas estão aqui, né? E eu, não sei se vai dar para ver, mas eu usava um terno que é muito parecido com o pessoal do IEP hoje, que usa do intercâmbio, né? E o meu era Uhum. cheio de pin, né? Então, todo mundo, às vezes, me confundia que eu era intercambista, né? Até teve uma situação engraçada que eles tinham que fazer uma apresentação, tipo um coral, e a coordenadora achou que eu era também, e achou que eu tinha que cantar. Eu falei, não, 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 não sou. E a mulher não acreditou em mim, não. Você, essa cara de criança? E eu falei, não, eu sou muito maior de idade, sou mais velha que eles. E tudo bem. Com os meninos, na época, eu realmente parecia bem mais nova. Mas, de qualquer forma, você tem essas situações. Esse rapaz aqui, que tá todo colorido, New Orleans tem o Mar de Gras, que é o carnaval deles lá, né? Então, ele era o chair, né, do evento. Então ele andava Uhum. fantasiado, sabe, brincava. E ele, inclusive, me deu o PIN, né, do Rotary local e o PIN da convenção. Eu falei, toda hora a gente se encontra, então tem que tirar uma foto, registrando esse momento. E aqui embaixo é a palestra do Bill Gates, né, que está aqui de vermelho. E ele falou sobre a importância da doação, a importância e como ele acreditava na Fundação Rotária, né, e nesse trabalho, né, do Antipolio Now, e que era muito importante a gente estar engajado, né, e ele é fantástico, né, e foi muito legal a oportunidade de ouvi-lo, e depois, né, eu tive a oportunidade rapidamente, antes do segurança dele me descobrir, de poder falar com ele rapidamente e entregar os nossos projetos em mãos para ele, né? Olha, vocês nem sabem o que é isso, era um CD na época, a gente fazia, montava tudo bonitinho, né? Entregava portfólio para ele, foi muito legal, assim, sabe? E ele foi muito simpático. A gente fez como os americanos falam, né? Shake hands. E foi muito legal. Só não deu para tirar foto que a assessora dele na época não deixou. Aqui embaixo foi a pessoal que era a próxima convenção seria em Bangkok, né? E aí foi muito legal que
Eles até me deram essa bandeirinha, que foi que eu guardei de recordação, né? E também me deram um pin. Que linda! É linda. Aí eu falei até com o meu padrinho, eu falei, essa é a única que eu vou ficar, as demais eu entreguei. Deixei tudo com eles lá. E eles me entregaram também o pin da convenção, né? Que é muito Que lindo. lindo! Aí esses eu guardei. Eu falei, não, esses eu vou ficar de recordação. A gente entrou em acordo, né? E, e assim, foi uma experiência incrível. Foram dias maravilhosos. Foi praticamente uma semana de muita imersão, de muita vivência de Rotary. Encontrar outros rotaractianos lá, que éramos poucos, a gente estava em 6, se eu não me engano. E ver toda aquela magnitude que é a nossa organização, sabe? Que a gente realmente, naquela época, hoje então nem se fala, você tinha acesso a tudo, sabe? As pessoas se sentiam em família. E eu acho que esse sentimento, assim, de você ir para tão longe, com idiomas muito diferentes, com culturas muito diferentes. Eu tive uma situação que até foi engraçada, que tinha uma família acho que era Nigéria, e todos eles estavam com o mesmo tecido, né? Eu falei, é coral. Porque no Brasil eu falei, coral, né? E era vestido, calça e blusa, tudo, homens e mulheres, com o mesmo tecido. Aí eu falei, vocês vão... Poxa, aí a gente estava num evento que tinha muita atividade cultural, sabe? Muita gente, por causa da musicalidade de New Orleans e tal. E eu falei, vocês vão cantar onde, né? Bem brasileiro, né? E aí eles começaram a rir, gente, não, desespero total, não sei o que. Eles tentaram cantar nada. E eu fiquei com aquela assim, tipo, tô entendendo. Aí eu fui, né, bem espivitada, falei, mas por que eu comi o tecido? E eles deram uma gargalhada. Eu falei, nós somos a mesma família? Aí eu falei, a mesma família? Eles, nosso país é assim, na tribo, a mesma família usa o mesmo tecido. E eu falei, nossa, se vocês vão no Brasil, vão achar que vocês vão cantar em algum lugar. E eles morrendo de rir, né? E aí, logo depois, essa foto aqui eu não tenho com eles. E logo depois me aparece um outro grupo de Niger também. Mesma coisa, só que assim, não era um tecido clean, nada disso. Era um negócio assim, um azul, com um negócio de zebra tal. E aí me apareceu outro, que Bem parecia pele de estampado. leopardo, totalmente destacado, né? E aí ele falou, aí gritou, veio o grupo todo. Relaxa que a gente é coral, vamos cantar. Ele, Deus que me livre. Eles morrendo de rir, e eles enormes, assim, eu pequenininho. Não, vamos tirar foto com ela para registrar esse momento, não sei o quê. E nós estamos celebridades em Rotary, não sei o quê. E eu falei, gente, vocês estão no Brasil, vocês vão passar aperto, né? E entre outras situações, assim, bem divertidas que aconteciam por esses choques culturais, né? Porque para eles era normal, e assim, houve um estranhamento, né? E houve uma mas houve ao mesmo tempo um estranhamento, mas também um acolhimento de estamos entre rotários. Eles falam muito isso, estamos entre rotários, está tudo bem, fique tranquila. E eu falei, nossa, que bom isso, né? E foi uma experiência fantástica. Eu acho que isso mudou muito a minha perspectiva de vida, né, profissional nesse momento. Eu falei, não, eu quero outras perspectivas de carreira para mim, não quero continuar passando vergonha no visto como foi, né? E pessoais também, de viver uma experiência intensa como essa, de você estar treinando outro idioma, estar conversando com outras pessoas. E eu tive a oportunidade lá de, num dos momentos de educação, a gente estava conversando sobre liderança, da dificuldade os assuntos ainda continuam, né, em Rotary, mas da dificuldade dessa integração da liderança jovem com a liderança mais antiga, como lidar com esse conflito de gerações, de demandas sociais. E aí eu me enchi de coragem, fui para a tribuna, falei para sei lá quantas mil pessoas, né? E foi uma experiência fantástica. Eu falei, gente, que coisa doida. E foi muito legal que depois o pessoal do Brasil, né? Inclusive do nosso distrito, falou assim, você falou, oi, não sei quem. Eu falei, gente, vocês estavam lá. Eu falei, gente, foi muita... E foi uma experiência muito legal mesmo, porque eu senti muito acolhimento, muito... Foi muito bom essa sensação. E naquele momento eu não tive nenhuma dúvida. Eu quero ser rotariana, né? Porque foi aquela, eu quero continuar na família rotária. A família rotária, desde aquele momento, eu falei, eu posso até sair,
por causa da transição de Rotaract e tal, teve que precisar um tempo, né? Foi o que aconteceu. Mas é algo que eu quero para minha vida. Eu quero estar com pessoas como estas, que acreditam por um bem maior, que estão dispostas, que estão cedendo seu tempo. E a gente pode se divertir também. Então, foi muito disso. Incrível, Juju. E uma coisa que eu percebo é que essa experiência para o Rotaractiano ela tem um peso maior. Viver essa experiência durante a juventude, trabalhar esses medos, essas inseguranças, a liberdade, a oratória, de você ir ali, de você falar na frente de várias pessoas, como Rotaractiana naquele lugar. Eu acho que foi provavelmente uma experiência incrível. Eu, como ouvinte, estou apaixonada pela história. Tenho certeza que, assim como eu, outras pessoas que estejam ouvindo esse podcast agora também estão loucas para viajar, para participar de convenções internacionais, conhecer essa diversidade de culturas, de pessoas. E aí eu te pergunto, para É um aqueles que, momento assim mágico. como eu, estão pensando agora em como é que eu vou para uma convenção internacional, qual é o conselho que você deixa pra gente? Acredite em sonhos. Às vezes a gente olha para alguma situação e fala: isso não é para mim, eu não consigo chegar lá. A gente cria a nossa primeira barreira, né? Aí muitas vezes a gente deixa de viver experiências incríveis porque a gente assume que a gente não consegue chegar lá. Então, meu conselho é: acredite. Se você acha que vai ser muito boa essa experiência para você, se planeja, sabe? Interaja, participe. Eu vejo mobilização do distrito, vocês fazem rifa, um monte de coisa para ir na conferência de Rotaract, de Interact e do Rotary também. E vocês veem como é legal essa integração, seja numa festa, seja num evento, porque assim, é um momento de muito aprendizado, como você muito bem colocou, e de autoconhecimento também, porque você se lança nas oportunidades. Quando você nem percebe, você está cheio de papo lá com pessoas assim, totalmente aleatórias. E aí você vê assim, poxa, isso também acontece lá. Tem uma solução que eu não pensei num projeto na minha cidade e que eu posso agregar. Essa pessoa pode ser um parceiro global, né? Naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, fato, né? Então a minha visão de Rotary era muito mais limitada. E quando eu estive lá, isso ampliou assim significativamente, né? Tanto é que hoje, quando alguém fala, não sei se dá, eu falei, gente, calma, calma, vamos avaliar. Você fala assim, não tenho recurso, calma, vamos avaliar. Né? Então, se organizem, acreditem nos sonhos de vocês. Comecem simples, vá nos eventos locais. Participe ativamente da vida Rotária e da vida da família Rotária. Eu sou rotaractiano. Vai no evento Interact, vai no evento do Rotary, vai no evento do Rotaract. Vivencia isso, vai criando degrau, entendeu? Porque isso vai te dando uma vontade de, agora eu já participo do distrito, eu vou no distrito do lado. Eu vou na Conarc. Poxa, tem a conferência de internacional, uma integração com outros países. Porque você vai criando pequenas sementes para ir te alimentando. Porque às vezes você fala assim, convenção parece um negócio inalcançável. Torne ele mais próximo. Eu sempre dou esses conselhos. Diminua os seus problemas. Qual o problema que você está lidando agora? Né? Avalie o que você pode construir na sua jornada para realmente fazer isso dar certo, porque naturalmente você vai chegar lá. Poxa, Ju, mas será que ano que vem eu consigo ir na convenção? Talvez não, talvez seja muito perto. Mas, se você se organizar, você pode avaliar, por exemplo, vocês aí, do TUFS, bombando, um monte de coisa. Podem avaliar primeiro, vamos para a Conarc. Vamos lá apresentar os nossos projetos, vamos ter sucesso nacional. Isso vai dar um gás que você vai assim. Agora a gente vai fazer projeto financeiro, que eu aprendi muito bem com vocês lá na Codic, vocês fazem bons projetos financeiros. O que a gente pode fazer para levar os associados para tal evento internacional? Vamos apresentar um projeto lá, vamos estar lá. Vamos nos dar essa experiência. Porque aí, quando você sonha coletivo, o negócio toma outra proporção. E aí você vai ganhando uma bagagem
e se organizando, claro, financeiramente é importante, mas primeira coisa, se você quer fazer alguma viagem internacional, isso eu ouvi, tenha um passaporte, essa é a primeira coisa. Se você não tem passaporte, não tem como ter viagem internacional. Segundo ponto, sonhe, acredite nos seus sonhos. Terceiro, planeje. Ah, será que daqui 2, 3 anos eu consigo participar? É ousado, mas eu consigo me organizar para isso? Ah, você fica até motivado para arrumar um trabalho extra, para poder fazer atividade, para fazer um projeto financeiro, para conversar com o Rotary Padrinho, no caso do Rotaract. Quantos rotarianos do nosso clube já foram numa convenção? Difícil. Nenhum, ou um, ou dois. A gente pode mudar esse cenário, não pode? Vamos construir isso juntos? E daqui a pouco a internet consegue também. Então, assim, são coisas que você pode construir juntos. Eu acredito muito nisso. Ai, Juju, muito obrigada. Eu acho muito importante trazer essa vivência sua para os rotaractianos do nosso distrito, para eles saberem que tudo é possível, como você mesmo disse, que a gente acredite nos nossos sonhos. E por isso eu acho que você foi a escolha perfeita para iniciar o nosso podcast, para trazer essa Imagina, história que me estamos à inspirou disposição. tanto. E eu tenho certeza que vai inspirar todo mundo que estiver ouvindo esse podcast agora. Então, muito obrigada, Juju, pela sua participação. Agradeço muito por tirar um tempo da sua agenda apertada para estar aqui com a gente, para estar compartilhando a sua experiência. E é isso, você é uma inspiração para a gente. Muito obrigada por hoje. Que isso, querida. Obrigada e estamos à disposição. Querendo conversar, só me chamar, passo os meus contatos. A gente pode estar conversando e trocando ideias aí, tá bom? Obrigada pelo Tá bom, convite. muito obrigada, Juju. Beijo. Será que pode? 4751